Uma menina com uma condição rara diz algo inesperado a um bilionário em uma visita. Ao ouvir suas palavras, ele não consegue segurar as lágrimas. Samuel Moretti era um homem de 42 anos, com uma vida que muitos poderiam invejar. Ele era o tipo de pessoa que, por onde passava, deixava um rastro de sucesso e reconhecimento. Milionário, conhecido não apenas por suas empresas de sucesso, mas também por suas doações generosas para causas sociais, Samuel parecia ter tudo o que alguém poderia desejar. Carros de luxo, mansões, viagens pelo mundo e uma agenda repleta de compromissos importantes. Mas, por dentro, havia algo que ele não conseguia preencher com toda a sua fortuna, uma sensação de que faltava algo mais, algo que ele não conseguia definir. Ele sempre acreditou que o dinheiro poderia resolver qualquer problema. Se alguém estivesse com dificuldades, ele simplesmente fazia uma doação, contratava especialistas ou encontrava uma maneira de financiar a solução. Ajudar era fácil, ou ao menos parecia ser. Porém, Samuel nunca tinha se envolvido pessoalmente nas histórias de quem recebia sua ajuda. Seu compromisso com as causas sociais era feito do seu escritório, com números e relatórios, sem nunca sair de sua zona de conforto. Até que, um dia, uma carta chegou até ele, vinda de uma organização filantrópica que se dedicava a apoiar crianças com doenças raras e condições de saúde graves. Ele já havia feito doações significativas para instituições como essa, mas nunca tinha se interessado em conhecê-las pessoalmente. A carta, no entanto, era diferente. Ela vinha de uma organização que reunia histórias tocantes de crianças, suas lutas diárias, seus sonhos, e a maneira como a ajuda financeira estava mudando suas vidas. Samuel, ao ler aquela carta, ficou impactado de uma maneira que não conseguia explicar. Havia algo sobre a dor silenciosa dessas crianças, algo sobre a inocência e a coragem com que enfrentavam a vida, que tocava sua alma. Ele sentiu uma vontade inexplicável de fazer mais, mas não sabia como. Não seria mais fácil enviar um cheque, como sempre fizera. A organização o convidava para visitar o hospital e conhecer pessoalmente as crianças. É uma oportunidade única, dizia a carta, de ver o impacto da sua generosidade no rosto daqueles que mais precisam, de conhecer as histórias que suas doações têm ajudado a escrever. Samuel hesitou por um momento. Ele não estava acostumado com isso. Nunca havia sentido a necessidade de se aproximar fisicamente de suas causas. Mas, algo naquela carta, algo nas palavras escritas, fez com que ele tomasse uma decisão impulsiva. Na manhã seguinte, ele ligou para sua secretária e, de forma inusitada, disse: "Marque a visita para hoje." Samuel não sabia exatamente o que o aguardava naquele hospital. Ele apenas sabia que algo precisava mudar, algo que ele não conseguiria compreender apenas por números e relatórios. Quando ele chegou ao hospital, a atmosfera era diferente. O cheiro do ambiente, o som suave dos passos dos médicos e enfermeiros, as risadas tímidas e os olhares esperançosos das crianças, tudo parecia ter uma carga emocional que ele nunca tinha experimentado antes. Ele estava acostumado ao luxo, aos eventos formais, mas aquele ambiente era estranho e, ao mesmo tempo, profundamente humano. As crianças, muitas delas com rostos cansados e corpos frágeis, olhavam para ele com um misto de curiosidade e apreensão. Ele foi recebido por um médico da instituição, que lhe mostrou o local e lhe explicou sobre as diferentes condições que as crianças enfrentavam. Samuel ouviu atentamente, tentando absorver as informações, mas sua mente estava distante. Ele não estava preparado para o que veria em seguida. Quando ele entrou na sala onde as crianças estavam, seus olhos se fixaram em uma menina em particular. Ela estava sentada em uma cadeira próxima à janela, com um olhar sereno, mas cheio de uma sabedoria que parecia estar além de sua idade. Ela tinha apenas 10 anos, mas seu semblante transmitia uma maturidade que Samuel não conseguia compreender. A menina estava rodeada de brinquedos, mas seus olhos não estavam fixados neles. Ela parecia mais interessada na vida lá fora do hospital, como se estivesse contemplando um mundo que, para ela, parecia distante. Foi naquele momento que Samuel foi apresentado a Isabelle. O médico explicou brevemente que ela sofria de uma doença rara, uma condição genética que fazia seu corpo ficar fraco. Isabelle não tinha a mesma energia das outras crianças, seus músculos estavam enfraquecidos, e seus ossos fragilizados.
Mas, apesar da fragilidade de seu corpo, ela exalava uma força e uma sabedoria que desarmaram Samuel. A menina olhou para ele, sem pressa, com uma calma que contrastava com um ambiente frenético e angustiante ao seu redor. Samuel sentiu uma estranha sensação no peito. Algo nele começou a mudar. Talvez fosse o olhar de Isabelle, ou talvez fosse o simples fato de que ela não pedia nada, nem sequer uma ajuda financeira. Ela estava ali, simplesmente existindo, com uma dignidade silenciosa, que Samuel nunca imaginou que poderia encontrar em uma criança de 10 anos. Quando Samuel se aproximou, Isabelle o observou com um olhar curioso, mas não com os olhos de uma criança comum. Não havia medo em seu olhar, apenas uma calma como se ela já soubesse quem ele era, como se, de alguma forma, estivesse à espera daquele momento. Você é Samuel Moretti, não é? Ela perguntou, sua voz suave, mas firme. A maneira como ela falou fez Samuel sentir que ela sabia mais sobre ele do que ele mesmo sabia sobre si. Ele sorriu, surpreso, e se sentou ao seu lado. Não sabia o que dizer. Ele estava acostumado a ser admirado, mas nunca dessa maneira. Nunca de uma forma tão pura e desarmante. Sim, sou eu, ele respondeu, tentando encontrar palavras que se adequassem ao momento. E você deve ser a Isabelle. Ela acenou com a cabeça, e logo um sorriso leve surgiu em seus lábios. Eu sei quem você é porque sempre vejo sua foto nas notícias. Você ajuda muitas pessoas, não ajuda? Ela falou com a confiança de alguém que entendia o valor de um gesto de bondade, como se não fosse algo grande, mas uma parte natural de como o mundo deveria funcionar. Samuel ficou surpreso com a maneira como ela falava. Ele tinha lido sobre ela, sabia da sua condição, mas jamais imaginaria que uma criança tão jovem, tão frágil, teria uma visão tão clara e madura do mundo ao seu redor. Ela não parecia triste, nem mesmo em um estado de aceitação passiva. Ela estava presente, ali, com ele, de uma maneira tão sincera que fazia Samuel sentir uma mistura de admiração e desconforto. Você está cansada? Samuel perguntou, preocupado com o fato de que ela estava tão quieta. Talvez estivesse dolorida ou exausta pela doença. Isabelle olhou para ele, e seus olhos, que antes pareciam tão distantes, se focaram nele como se fosse a primeira vez que ela realmente o visse. Cansada? Não. Às vezes meu corpo cansa, mas a minha mente. Ela nunca se cansa. Eu gosto de pensar em coisas, em como as pessoas podem ser boas umas com as outras, ela respondeu, com uma sabedoria inesperada. Samuel sentiu uma pontada em seu peito. Como poderia uma menina tão jovem ter essa visão de vida? Ele, um homem que conquistara o mundo dos negócios, que tinha tudo o que alguém poderia desejar, nunca pensou assim. Ele estava preso em uma corrida sem fim atrás de coisas materiais, enquanto Isabelle, com uma vida curta pela frente devido à sua doença rara, parecia ter encontrado a verdadeira essência da vida. A sua energia, sua luz, sua serenidade estavam bem além da sua idade. Você tem muitos sonhos, Isabelle? Samuel perguntou, com uma leve curiosidade. Ela sorriu, e Samuel quase poderia jurar que viu um brilho no olhar dela, como se ela tivesse muitos mais sonhos do que ele poderia imaginar. Eu tenho. Mas acho que os meus sonhos são mais simples. Eu só quero ver as pessoas sendo gentis umas com as outras, Samuel. Eu só quero que as pessoas olhem umas para as outras e saibam o quanto elas importam, mesmo que o tempo delas seja curto. Aquelas palavras tocaram Samuel profundamente. Como poderia alguém tão jovem ter essa clareza? Ele sempre viveu sua vida buscando mais e mais, tentando preencher um vazio que ele não sabia onde estava. E agora, ali, diante dele, estava Isabelle, com sua sabedoria tranquila, lembrando-lhe o que realmente importava. Quando ela falou sobre os outros, sobre o tempo e a bondade, parecia que o mundo inteiro parava por um momento. A doença de Isabelle, que a fazia envelhecer de forma acelerada, tornando seus ossos e músculos fracos, não era mais o ponto central de sua existência. O que a definia não era a doença, mas a forma como ela via o mundo, como ela escolhia viver sua vida com o pouco que tinha. E, naquele momento, Samuel começou a perceber que sua visão de vida estava prestes a mudar para sempre. Isabelle não era apenas uma menina frágil, mas uma criança de alma forte,
com uma visão do mundo que muitos adultos, cheios de preocupações e angústias, talvez jamais conseguissem entender. Ela estava, na verdade, lhe ensinando mais sobre a vida em poucos minutos do que ele aprenderá em toda a sua trajetória. Enquanto Samuel e Isabelle conversavam, o ambiente ao redor parecia desaparecer. Os sons do hospital, as vozes suaves dos enfermeiros, o murmúrio das outras crianças, tudo isso se tornava distante, como se o tempo e o espaço tivessem se curvado em torno daquela conversa. Isabelle, com seu sorriso tímido, olhava para ele com uma curiosidade silenciosa, mas seu olhar estava cheio de algo mais, uma calma profunda, quase como se ela carregasse um segredo que muitos passariam a vida sem descobrir. Ela começou a falar, sua voz suave, mas firme, de uma maneira que fez Samuel se aproximar ainda mais. A forma como ela falava não parecia a de uma criança de 10 anos, mas sim a de alguém que já havia vivido por décadas, absorvendo a essência da vida de uma maneira que poucas pessoas conseguiam. A cada palavra, ele se sentia mais imerso na história dela, mais tocado por sua simplicidade e sabedoria. Eu sou apenas uma criança, começou Isabelle, olhando para as suas mãos pequenas, como se estivesse organizando seus pensamentos. Mas eu já entendi que a vida não é sobre o que você pode ter, mas sobre o que você pode dar. Todos os dias, eu acordo com dor. Meu corpo não me acompanha mais, minhas pernas são fracas, meus braços também. É difícil até levantar da cama de manhã. Ela fez uma pausa, um suspiro leve escapando de seus lábios, mas a tristeza em sua voz desapareceu logo em seguida, dando lugar àquela serenidade incomum. Samuel, com os olhos fixos nela, não sabia o que dizer. Ele estava acostumado com histórias de superação, mas nada que ele tivesse ouvido antes se comparava àquela menina, tão jovem, tão pequena, mas com uma visão do mundo tão grande, tão madura. Ele sentiu uma mistura de admiração e tristeza ao mesmo tempo. Como poderia alguém tão jovem ter uma compreensão tão profunda sobre o que realmente importa? Isabelle continuou, sem pressa, sem medo de ser entendida, como se estivesse compartilhando algo muito mais valioso do que simples palavras. Eu não posso correr como as outras crianças, não posso brincar por horas. Mas eu tenho algo que a maioria das pessoas não tem, eu tenho tempo para pensar sobre a vida. E é por isso que, apesar de tudo que eu enfrento, eu não me deixo bater. A minha missão é fazer com que as pessoas vejam o que realmente importa, antes que o tempo passe por elas. Essas palavras caíram no peito de Samuel como uma onda forte e repentina. Ele sentiu a profundidade do que Isabelle estava dizendo, mas também a leveza com que ela o fazia, como se estivesse compartilhando uma verdade universal, algo que ele não conseguia ver em sua própria vida, por mais que tivesse tudo ao seu alcance. Ele, que passava os dias em reuniões e negociações, correndo atrás de prazos e compromissos, nunca havia parado para pensar sobre o que realmente importava. Nunca, em toda a sua carreira, tinha se dado tempo para refletir sobre o que realmente fazia diferença na vida das pessoas. Eu vejo as outras crianças brincando e fico feliz por elas, Isabelle continuou, agora com um brilho nos olhos. Mas eu fico pensando, por que a maioria das pessoas espera o tempo todo para ver o que é importante? Por que é que todo mundo só começa a perceber quando é tarde demais? Eu só queria que as pessoas vissem o tempo como eu vejo. Eu não tenho muito, mas eu sei que o que eu tenho pode ser mais valioso do que ouro. Samuel não conseguia desviar os olhos dela. Cada palavra dela estava tocando algo muito profundo dentro dele. Ele nunca imaginou que uma criança tão pequena e frágil pudesse entender as coisas da vida com tamanha clareza. A ideia de que o tempo era algo que deveria ser valorizado antes que fosse tarde demais ecoou em sua mente. Ele nunca pensou no tempo dessa maneira. Para ele, o tempo sempre foi algo a ser gerido, algo que ele nunca teve o suficiente para aproveitar. Sempre correndo de um compromisso para outro, sempre buscando mais conquistas, mais dinheiro, mais reconhecimento. Mas agora, ali, diante de Isabelle, ele se sentia como se estivesse finalmente percebendo algo que sempre esteve à sua frente, mas que nunca conseguiu ver. Isabelle não estava apenas vivendo a dor de sua doença. Ela estava vivendo com um propósito, com uma visão sobre o tempo que, para ela, era mais preciosa do que qualquer bem material. Ela estava vivendo de maneira mais plena, mais verdadeira, do que qualquer um de nós que se perde na rotina diária.
Isabelle olhou para ele e sorriu, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo dentro de sua cabeça. Você parece pensativo, Samuel. Eu sei que deve ser difícil entender, mas é assim que eu vejo as coisas. Eu não posso mudar o que tenho, mas posso fazer as pessoas verem o que realmente importa enquanto tem tempo. Aquelas palavras foram como um soco suave no peito de Samuel. Ele nunca imaginou que uma criança pudesse lhe ensinar uma lição tão valiosa. Ele sentiu uma mistura de dor e gratidão, porque, de alguma forma, ele sabia que o encontro com Isabelle tinha sido mais do que uma simples visita a um hospital. Era um momento que ele carregaria para o resto de sua vida. Por um instante, ele ficou em silêncio, absorvendo o impacto daquelas palavras. E então, com uma voz quase falhada, ele respondeu: Eu não sabia que eu estava perdendo tanto tempo, Isabelle. Eu passei minha vida buscando coisas que não são realmente importantes. Mas agora, ao ouvir você, eu vejo que, talvez, eu tenha sido cego a tudo que realmente importa. Isabelle apenas sorriu, como se ela já soubesse que um dia ele entenderia. É por isso que eu estou aqui, Samuel. Para ajudar as pessoas a verem o que realmente importa. E você já começou a entender. Isso já é um grande passo. As palavras de Isabelle ficaram com Samuel por mais tempo do que ele imaginava. Elas estavam plantando uma semente em seu coração, uma semente que, ele sabia, mudaria tudo em sua vida. A jovem menina, com sua sabedoria e visão de mundo, não apenas tocou seu coração, mas fez com que ele olhasse para sua própria vida de uma maneira completamente nova. E naquele momento, Samuel não sabia, mas ele estava prestes a embarcar em uma jornada de transformação pessoal. Uma jornada que começaria com as palavras de uma criança que, com seu olhar profundo e sua coragem, ensinaria a ele a verdadeira beleza de viver o presente. Enquanto o encontro seguia, Samuel ouvia atentamente as histórias das outras crianças no hospital. Cada uma delas tinha uma luta única, e ele se viu tocado pela coragem e resiliência de cada uma delas. Alguns falavam sobre suas batalhas diárias, outros sobre os desafios emocionais que enfrentavam. Mas, por mais que ele tentasse se conectar com os relatos de cada criança, nada parecia mexer com seu coração como a história de Isabelle. Ela era diferente. Havia algo em sua maneira de falar, em seu olhar, que parecia iluminar a sala com uma energia única. A serenidade dela, aliada a uma sabedoria que transcendia sua idade, fez com que Samuel se sentisse pequeno e, ao mesmo tempo, profundamente inspirado. Isabelle não se via como uma vítima das circunstâncias, mas como alguém com uma missão que, de algum modo, ele sentia que precisava ajudar a realizar. A conversa seguiu por mais algum tempo, mas Samuel mal conseguiu prestar atenção nas outras histórias depois de ouvir Isabelle. Cada palavra dela ressoava em sua mente, e ele sabia que havia algo que precisava fazer. Ele não podia simplesmente deixá-la ali, em um hospital, cercada por paredes frias e máquinas que lembravam a luta constante que ela travava todos os dias. Ele queria fazer mais do que escrever um cheque ou fazer uma doação pontual. Ele queria oferecer a ela algo que fosse além do financeiro, algo que mudasse a experiência de vida dela. Eu gostaria de fazer algo mais por você, Isabelle, disse Samuel, interrompendo o silêncio entre eles. A menina olhou com seus grandes olhos castanhos, atentos. Eu sei que o dinheiro pode ajudar de muitas maneiras, mas quero oferecer algo que não pode ser comprado. Isabelle, como sempre, olhou para ele com aquela expressão serena e curiosa. O que você quer dizer com isso? Quero convidá-la para um passeio. Tenho uma casa de campo, um lugar calmo, longe de tudo isso. Eu passo muito tempo lá, quando preciso fugir da correria da vida. E pensei que talvez você quisesse ver um lugar assim. Um lugar sem pressa, sem medo. Só você, eu e a natureza. Isabelle ficou em silêncio por alguns segundos, e o coração de Samuel quase parou. Ele sabia que era um convite ousado, talvez até inesperado demais, mas ele sentia que ela precisava disso. Ele precisava que ela tivesse uma experiência diferente, uma oportunidade de ver o mundo além das paredes do hospital. Finalmente, Isabelle sorriu, um sorriso tão radiante que parecia iluminar o ambiente. Ela olhou para ele com um brilho nos olhos, como se estivesse diante de um sonho realizado.
Sempre quis conhecer um lugar assim, ela respondeu, com a voz suave, mas cheia de entusiasmo. Eu nunca pensei que um dia teria a chance de ver algo tão bonito. Samuel sentiu uma onda de alívio, mas também um peso. Ele sabia que aquele passeio significaria mais para ela do que qualquer viagem de luxo que ele tivesse feito. Para Isabelle, um simples dia fora do hospital, em um ambiente calmo e natural, seria uma oportunidade única de viver algo novo, algo que ela nunca tinha experimentado. Eu sei que não posso prometer que tudo será perfeito, Samuel disse, seus olhos se suavizando enquanto ele olhava para Isabelle. Mas prometo que farei de tudo para que você se sinta especial. Para que você veja a vida de uma forma diferente. Isabelle sorriu novamente, mais tranquila. Ela não precisava de promessas grandiosas. Ela só queria sentir algo novo, um pedaço do mundo lá fora que ela raramente tinha a chance de ver. Seu espírito leve e curioso não se importava com o luxo ou a grandiosidade. Ela só queria estar em um lugar onde pudesse sentir a liberdade, onde pudesse respirar sem a constante lembrança da dor e da limitação de seu corpo. No dia seguinte, Samuel organizou tudo com a equipe do hospital. Ele queria garantir que Isabelle estivesse confortável, que todas as precauções fossem tomadas. Ele sabia que ela era frágil, que cada movimento exigia cuidado. Mas nada disso o impediu. Ele estava determinado a fazer o impossível acontecer para Isabelle, dar a ela algo que o dinheiro não podia comprar. Quando o dia finalmente chegou, Isabelle estava radiante. Ela vestia um vestido simples, mas com uma leveza que parecia refletir o espírito dela. Quando Samuel a encontrou no hospital, com seu sorriso tímido, mas iluminado, ele sentiu seu próprio coração apertar. Aquela menina era uma força da natureza, mais forte do que ele jamais poderia imaginar. E ele sabia que, ao levá-la até a casa de campo, ele estava lhe dando uma chance de experimentar algo que ela jamais pensou que fosse possível. A viagem até o campo foi tranquila, com o vento fresco da manhã entrando pela janela do carro. Isabelle olhava pela janela, observando as árvores e os campos, os animais e as nuvens. Ela parecia extasiada com cada pequena coisa que via, como se estivesse absorvendo o mundo com um olhar renovado. Samuel percebeu como aquelas pequenas coisas, que ele tomava como garantidas, estavam se tornando novas para ela, como se ela estivesse experimentando o mundo pela primeira vez. Quando chegaram à casa de campo, Isabelle desceu do carro com cuidado, mas com uma energia que Samuel não tinha visto antes. Ela olhou para as árvores ao redor da casa, para o campo verde que se estendia até onde a vista alcançava. É mais bonito do que eu imaginei, disse ela, com os olhos brilhando de admiração. Eles passaram um dia explorando o local. Samuel mostrou a ela o lago tranquilo, onde as águas refletiam o céu azul. Eles caminharam pelos campos, ouviram os sons suaves da natureza, e Samuel a viu sorrir de uma forma que ele nunca imaginou que fosse ver. Ela parecia leve, como se estivesse deixando as preocupações e as limitações para trás, se permitindo apenas viver o momento. Enquanto caminhavam pela trilha do campo, Samuel percebeu que aquele passeio não era apenas um presente para Isabelle. Ele também estava aprendendo algo fundamental sobre si mesmo. Ele estava vendo o mundo com os olhos dela, entendendo a beleza das coisas simples que ele costumava ignorar. Ele estava testemunhando a sua própria transformação, que só acontecia porque ele estava permitindo que Isabelle lhe mostrasse a verdadeira essência da vida. O sol estava começando a se pôr, tingindo o céu de uma tonalidade dourada e suave, enquanto Samuel e Isabelle caminhavam tranquilamente pela trilha que contornava o lago da casa de campo. O som das folhas secas sendo pisadas sob seus pés misturava-se com o canto dos pássaros e o sussurro do vento. Era um cenário tranquilo, longe da agitação do mundo que Samuel costumava conhecer. As árvores ao redor pareciam abraçá-los com uma sensação de acolhimento, e a natureza, em sua calma e simplicidade, parecia oferecer uma paz que ele não sentia há muito tempo. Isabelle caminhava ao seu lado, com a curiosidade de quem está descobrindo o mundo pela primeira vez. A cada passo, ela parava para observar algo novo, seja uma flor colorida, um pequeno animal passando entre os arbustos, ou até mesmo as nuvens que formavam formas no céu. Ela estava absorvendo tudo com um olhar atento, como se cada detalhe fosse uma nova descoberta. Depois de algum tempo, ela olhou para Samuel e, com a voz suave que sempre carregava um toque de profundidade, fez uma pergunta que parecia simples,
mas que pegou Samuel de surpresa. Samuel, ela disse, enquanto olhava para ele com aquele olhar sereno, você já se sentiu feliz de verdade? A pergunta pairou no ar, como uma suave brisa. Samuel parou por um instante, o coração deu um leve salto. Ele nunca havia parado para pensar nisso. Feliz de verdade? Ele havia alcançado tudo que muitas pessoas consideravam sucesso, uma fortuna considerável, um império de negócios, uma vida cheia de conquistas e reconhecimento. Mas, ao ouvir aquela pergunta, ele sentiu que estava diante de uma realidade que ele evitava há anos. Ele respirou fundo e olhou para Isabelle, que esperava pela resposta, sem pressa, com uma calma impressionante para sua idade. Samuel nunca se sentirá pressionado por uma pergunta de maneira tão inesperada. Ele, que estava acostumado a responder com confiança sobre os negócios, as estratégias, as oportunidades, agora sentia que precisava enfrentar algo muito mais profundo, a verdade sobre sua própria felicidade. Eu nunca parei para pensar nisso, Isabelle, disse ele, com uma sinceridade que até surpreendeu a si mesmo. Ele olhou para o horizonte, onde as cores do pôr do sol estavam se misturando ao azul escuro do céu, e por um momento, tudo parecia mais nítido. A tranquilidade ao seu redor o fazia se questionar. Quando foi que ele parou de sentir o simples prazer de viver? Quando foi que ele começou a correr atrás de objetivos sem realmente saborear as pequenas vitórias que o mundo tinha a oferecer? Eu conquistei muitas coisas, ele continuou, a voz um pouco hesitante. Negócios, dinheiro, prestígio. Eu sempre estive tão focado em alcançar algo mais, que acabei esquecendo de perguntar se o que eu tinha já era o suficiente. Se, de algum modo, a verdadeira felicidade estava ali, nas pequenas coisas que passei por cima ao longo do caminho. Isabelle escutava atentamente, mas não disse nada. Ela apenas caminhava ao lado dele, como se estivesse dando espaço para ele se abrir, para ele se encontrar naquele momento. Não era uma criança que buscava respostas imediatas ou promessas grandiosas. Ela entendia, talvez melhor do que qualquer adulto, que o processo de reflexão e autodescoberta não tinha pressa. Samuel, agora mais reflexivo, continuou a caminhar ao lado dela, enquanto as palavras dela ressoavam em sua mente. Ele sabia que ela tinha razão. Ela, com sua saúde frágil, com seu corpo que envelhecia mais rápido do que ela mesma poderia compreender, estava vivendo com mais autenticidade do que ele jamais soubera fazer. Isabelle, em sua simplicidade e sabedoria, possuía uma perspectiva da vida que ele nunca teria sem aquele encontro. Você sabe, Samuel, Isabelle disse, quebrando o silêncio novamente, a felicidade não está em conquistar mais coisas, mas em aproveitar o que a vida nos dá. É como quando você encontra uma flor em um campo e a observa por um momento. Ela não precisa ser a mais rara, nem a mais bonita. Mas, se você parar para olhar, ela já é perfeita do jeito que é. Aquelas palavras caíram em seu coração como uma revelação. Samuel pensou na vida que levava, cheia de compromissos, compromissos que o afastavam dos momentos simples e profundos como esse. Ele estava tão focado no futuro, tão preocupado com o próximo passo, que não parava para apreciar o presente. Ele sabia que havia perdido a oportunidade de ser verdadeiramente feliz em vários momentos, sempre mais preocupado com o que estava por vir, sempre buscando algo mais. Agora, caminhando ao lado de Isabelle, ele sentia que a felicidade estava ali, ao seu alcance, em algo tão simples quanto uma conversa à beira de um lago. Eu entendo o que você quer dizer, disse Samuel, com um sorriso que estava começando a se formar em seus lábios. A felicidade está em aproveitar o que já temos, em ver a beleza nas pequenas coisas, não é? Isabelle sorriu de volta, com uma confiança serena. Exatamente. A felicidade é mais simples do que a gente pensa. Às vezes, a gente só precisa parar para perceber. Aquelas palavras ecoaram na mente de Samuel, mas não foram palavras vazias. Elas mudaram algo dentro dele, uma mudança que ele ainda não sabia como expressar completamente. Mas sabia que, naquele instante, estava experimentando a verdadeira felicidade, a felicidade que estava ali, ao lado daquela menina incrível que lhe mostrava o caminho para uma vida mais plena, mais autêntica. O passeio continuou, mas, para Samuel, o resto da caminhada não era mais sobre ver o mundo ao redor.
Ele estava vendo algo muito mais profundo, uma nova perspectiva sobre a vida. Isabelle havia lhe mostrado que a verdadeira felicidade não dependia de conquistas ou de riquezas. Ela vinha de dentro, de aproveitar os pequenos momentos, de dar valor ao que realmente importa. E, ao caminhar ao lado dela, Samuel começava a perceber que o que ele mais precisava já estava ali, à sua frente, na simplicidade daquele momento. Samuel e Isabelle haviam caminhado ao longo da trilha até uma pequena clareira, onde se sentaram em um banco de madeira. Isabelle olhava para o horizonte, seu rosto iluminado pela luz da lua, enquanto Samuel observava-a com um olhar atento. Ele notou algo que antes passava despercebido. A cada passo que ela dava, mesmo com as limitações de seu corpo, havia uma energia contagiante que parecia irradiar de Isabelle. Era uma felicidade genuína, que não dependia de circunstâncias, nem de saúde, nem de qualquer coisa material. Ela sorria com uma leveza tão natural que Samuel se sentiu pequeno diante dela, como se estivesse aprendendo a ver o mundo pela primeira vez. Ele a observava, fascinado, e não pôde deixar de se emocionar. Aquelas caminhadas simples, aquelas pequenas pausas para admirar a paisagem, tudo aquilo parecia tão puro, tão autêntico. Isabelle, com sua sabedoria silenciosa, sabia aproveitar cada momento. Ela parecia ter uma conexão com a vida que Samuel, em toda a sua correria, jamais havia desenvolvido. Enquanto ele a observava, Isabelle percebeu seu olhar e, com uma suavidade única, virou-se para ele. Seu sorriso, como sempre, era tranquilo, mas carregava um brilho de sabedoria que parecia transcender a infância. Samuel sentiu algo no peito apertar. Ele nunca imaginaria que uma criança tão jovem pudesse transmitir uma lição de vida tão poderosa. Isabelle então disse, com uma voz suave e profunda, mas cheia de certeza: "Você tem o mundo inteiro, Samuel, mas eu tenho algo que você não pode comprar. Eu tenho o tempo, e não vou desperdiçá-lo." As palavras dela caíram como uma onda no coração de Samuel. Ele olhou para ela, surpreso, e por um instante o mundo ao seu redor pareceu parar. O tempo. Ela tinha algo que ele nunca considerará com tanta clareza: o tempo, esse bem tão precioso e tão escasso, que ele nunca soubera aproveitar como ela. Ele era um homem que passava a vida buscando conquistar mais e mais, como se o tempo fosse algo que poderia ser controlado, manipulado. Ele nunca havia parado para pensar no quanto o tempo era finito, no quanto a vida se escoa entre os dedos sem que muitas vezes sequer percebamos. E ali estava Isabelle, com sua juventude roubada por uma doença rara, mas com uma visão do tempo que ele jamais teria. Ela estava vivendo cada segundo, cada pequeno momento com uma intensidade que ele não havia conhecido. Isabelle olhou para ele com aquele sorriso sereno, quase como se soubesse que suas palavras haviam tocado o coração dele de uma maneira que nada mais poderia. Samuel ficou em silêncio, absorvendo o impacto daquela simples frase. Ele sentiu uma mistura de culpa e admiração. A culpa por ter passado tantos anos apenas acumulando riquezas, sem dar a devida atenção ao que realmente importava. E a admiração, por reconhecer que aquela menina, com sua doença e limitações, tinha mais compreensão sobre o valor do tempo do que ele jamais teve. O silêncio que se seguiu foi profundo, mas não desconfortável. Isabelle voltou a olhar para o lago, suas mãos pequenas descansando sobre as pernas, os olhos refletindo a luz da lua como se ela fosse parte daquele universo tranquilo. Samuel, por sua vez, olhou para ela, não mais com pena, mas com um profundo respeito. Ele viu uma alma que não se deixava aprisionar pelas circunstâncias, que sabia olhar para a vida de uma maneira que ele nunca soubera. "Você está certa", Samuel finalmente disse, a voz falhando um pouco. "Eu tenho um mundo, mas você tem o que realmente importa. Você sabe o que é viver, Isabelle. Eu passei a vida inteira buscando o que não posso levar comigo. Mas você", ele parou, engolindo em seco, sentindo o peso da verdade. "Você tem o tempo. E a maneira como você usa ele, com tanta sabedoria, me faz ver o mundo de uma maneira completamente nova." Isabelle sorriu, o sorriso mais doce que ele já havia visto. Ela não precisava de palavras grandiosas, porque já havia dito tudo o que Samuel precisava entender. Ele sentia, agora, que estava diante de uma lição muito maior do que ele jamais imaginou. O tempo não era algo que se possuía,
algo que se controlava. O tempo era algo que se vivia, algo que se aproveitava em sua plenitude, mesmo nas menores coisas. O silêncio entre os dois se estendeu por alguns minutos, mas não havia necessidade de mais palavras. Ambos estavam imersos naquela verdade silenciosa. Enquanto o vento suave movia as folhas ao redor, Samuel finalmente compreendeu o maior ensinamento de sua vida. Ele olhou para Isabelle com um olhar de gratidão e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se realmente em paz. Ela não precisava de mais nada. Ela já tinha tudo que ele jamais poderia comprar. O tempo era dela, e ela o usava com uma sabedoria que muitos passam a vida inteira buscando e nunca encontram. Samuel se levantou, estendeu a mão para ela, e a ajudou a se erguer do banco. Ele sabia que aquele momento, simples e puro, seria algo que ele carregaria para sempre em seu coração. Enquanto caminhavam de volta para a casa de campo, os dois em silêncio, Samuel refletia sobre a jornada que havia vivido naquele dia. Ele sabia que a lição de Isabelle nunca seria esquecida. Porque, naquela noite, ele havia aprendido a importância do tempo, e como, muitas vezes, o mais precioso da vida são os momentos que nos escapam enquanto estamos ocupados demais tentando conquistar o mundo. E assim, o tempo de Isabelle, embora limitado pela doença, era mais pleno, mais intenso, do que o de muitos. Enquanto Samuel, com todo o seu dinheiro e sucesso, se dava conta de que, às vezes, o que realmente importa está nas pequenas coisas, nas pausas para apreciar o presente, na simplicidade dos momentos compartilhados. Ele tinha um mundo, mas Isabelle tinha algo que ele jamais imaginou que poderia desejar, a capacidade de viver plenamente o seu tempo. O passeio estava chegando ao fim. O céu estrelado acima, com sua imensidão silenciosa, parecia refletir a intensidade dos pensamentos que percorriam a mente de Samuel. Ele e Isabelle estavam de volta ao carro, e a tranquilidade da tarde dava lugar à melancolia do momento. A brisa fresca da noite começava a se intensificar, e o silêncio entre eles era pesado, mas carregado de significado. O caminho de volta para o hospital foi mais longo do que Samuel imaginava, cada curva e cada milha parecendo mais lenta, como se o tempo tivesse se esticado e ele fosse forçado a absorver cada pensamento que surgia em sua mente. Enquanto dirigia, Samuel mantinha os olhos na estrada, mas sua mente estava distante. As palavras de Isabelle, ditas com tanta clareza e sabedoria, continuavam a ecoar em sua cabeça. Você tem o mundo inteiro, Samuel, mas eu tenho algo que você não pode comprar. Eu tenho o tempo, e não vou desperdiçá-lo. Aquela frase simples, mas profunda, cortou seu coração de uma forma que ele não conseguia entender completamente até então. Ela, uma menina de 10 anos, tinha uma compreensão sobre o tempo que ele, aos 42, nunca havia conseguido alcançar. A cada quilômetro percorrido, Samuel sentia o peso das palavras dela se aprofundando, como uma âncora que se cravava mais fundo em seu peito. Ele pensava na vida que estava levando, uma vida cheia de reuniões, negócios e contratos fechados. Uma vida em que o tempo era tratado como uma mercadoria a ser gerida, economizada, gasto com o que ele acreditava ser mais importante. Mas agora, naquele silêncio, algo dentro dele começou a mudar. Ele começava a perceber que, em sua busca incessante por mais, por ter mais, ele nunca havia realmente vivido. Ele se perdeu em uma corrida sem fim, sem se dar conta de que, ao fazer isso, estava desperdiçando o único recurso que realmente importava, o tempo. Ele olhou para Isabelle, que estava ao seu lado, seus olhos fixos na estrada, mas com aquele olhar tranquilo, como se ela soubesse exatamente o que ele estava sentindo. A dor em seu peito aumentava a cada momento, uma sensação de impotência. Ele não podia mudar o tempo de Isabelle. Não poderia dar-lhe mais vida. Ele sabia que, apesar de seus recursos e poder, havia limitações que o dinheiro não podia superar. O tempo, esse bem precioso, era a única coisa que ele não poderia comprar, não importava o quanto quisesse. Isabelle, com sua fragilidade física, sabia disso melhor do que ninguém. Ela sabia que seu tempo era limitado, mas o que mais impressionava Samuel era o fato de ela não deixar que isso a definisse. Ela vivia com uma clareza que muitos adultos, com toda a sua saúde e vigor, nunca conseguiriam entender. Ela não estava correndo contra o tempo, ela o estava aproveitando da melhor maneira possível.
Cada instante era valioso para ela, não pela quantidade de dias, mas pela qualidade que ela atribuía a eles. Ele olhou para ela mais uma vez, os olhos de Isabelle brilhando na luz suave do interior do carro. Seu sorriso sereno, apesar das dificuldades que enfrentava, era uma visão de paz e aceitação que o tocava profundamente. Ele podia ver o quanto ela valorizava a cada momento, mesmo sabendo que o tempo dela era curto. Isabelle, Samuel falou, a voz falha. Ele sentia que as palavras estavam saindo com mais dificuldade do que o normal, como se sua garganta estivesse apertada. Você tem razão. Eu vivi a vida inteira como se o tempo fosse algo a ser controlado. Como se eu tivesse o poder de administrá-lo, de me afastar das coisas que não valem a pena. Mas, no fundo, o que eu percebo agora é que não podemos controlar o tempo. Ele vai passar de qualquer maneira, e a única coisa que podemos fazer é aproveitá-lo da melhor forma possível. Isabelle olhou com aquele sorriso doce e tranquilo, e Samuel sentiu algo dentro de si quebrar, mas também se transformar. Ele sentia que a dor que sentia no peito não era algo ruim. Era uma dor de despertar, uma dor que o fazia enxergar a vida de uma maneira que ele nunca havia enxergado antes. Ele finalmente entendia a profundidade da mensagem que Isabelle havia lhe dado. Ela não estava apenas falando sobre seu próprio tempo limitado, mas sobre a importância de viver o tempo de cada um com plenitude, com significado. Ele sentiu uma vontade forte de mudar, de fazer algo mais. Ele não sabia exatamente o que seria, mas sabia que o que mais importava agora era fazer algo que realmente tivesse um impacto. Ele precisava fazer mais por aquelas crianças, por aquelas vidas que estavam sendo moldadas por limitações que ele, com sua fortuna, nunca poderia mudar. Ele precisava dar algo mais do que dinheiro ou doações. Ele precisava ajudar a criar oportunidades reais, espaços de felicidade genuína, onde cada criança pudesse viver seu tempo da maneira mais significativa possível. O carro chegou ao hospital, e Samuel parou em frente à entrada, mas não conseguia descer imediatamente. A emoção dentro dele ainda o dominava. Ele queria olhar para Isabelle e dizer algo, fazer algo, mas sentia que ainda não era o momento. Ele sabia que ela já tinha lhe dado a maior lição que poderia receber. Ele olhou para ela, e com os olhos marejados, disse apenas: Obrigada, Isabelle. Você me mostrou algo que eu nunca teria visto sem você. Ela sorriu novamente, aquele sorriso que parecia entender mais do que palavras poderiam expressar. E Samuel, por um breve momento, se sentiu mais leve, como se tivesse dado um passo em direção a uma vida mais plena. Ao deixar Isabelle no hospital e seguir seu caminho de volta para sua própria vida, Samuel sabia que algo havia mudado. Ele não podia alterar o tempo de ninguém, mas sabia que poderia fazer algo mais com o tempo que lhe restava. Ele não ia mais deixar o tempo passar, ele iria viver cada momento com a mesma intensidade com que Isabelle, com sua sabedoria e doçura, vivia. Porque, no fim das contas, o tempo que ele tinha era a única coisa que realmente importava. O dia seguinte amanheceu com uma sensação de que algo profundo estava prestes a acontecer. Samuel, ainda refletindo sobre tudo que viverá com Isabelle, acordou cedo. Seu coração estava pesado, mas, ao mesmo tempo, cheio de um desejo profundo de mudar. Ele sabia que o encontro com aquela menina de apenas 9 anos, que carregava o peso de uma doença rara e incurável, havia lhe mostrado algo que ele jamais imaginaria: a verdadeira essência da vida, da felicidade e do tempo. Ele sentia, mais do que nunca, que não podia mais continuar a viver como antes. O que ele tinha visto e ouvido de Isabelle mexera com ele de forma que ele não sabia como expressar. Quando chegou ao hospital naquela manhã, o ambiente estava silencioso e acolhedor. Samuel caminhava pelos corredores com uma sensação de urgência, como se soubesse que cada passo agora tinha um significado. Ele sabia que precisava fazer algo, e não mais esperar, porque o tempo era curto, para todos, e especialmente para Isabelle. Entrando no quarto dela, a imagem de Isabelle sentada na cama, com os olhos grandes e curiosos, imediatamente tocou seu coração. Ela estava lendo um livro, mas levantou o olhar quando ouviu o som dos passos de Samuel. O sorriso dela foi como um raio de sol, e em seus olhos havia uma calma que ele nunca havia visto em alguém tão jovem. Ele se aproximou, sentou-se ao lado dela e, por um momento, ficou em silêncio,
como se estivesse absorvendo a energia daquele pequeno ser humano que, mesmo nas condições mais desafiadoras, tinha tanto a oferecer. Em um gesto impulsivo e cheio de emoção, Samuel segurou as mãos de Isabelle. As palavras que ele falaria a seguir não estavam preparadas, mas vinham do fundo de seu coração, como uma promessa silenciosa, mas firme. Isabelle, você me ensinou algo que eu jamais imaginaria aprender. Eu vejo agora o tempo de uma forma completamente diferente. Eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para tornar os seus dias mais preciosos, e não só os seus, mas de todas as crianças que, como você, estão lutando contra o que a vida lhes impôs. Samuel estava emocionado, e as lágrimas começaram a escorrer, sem que ele as impedisse. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma transformação interna tão profunda que ele não conseguia mais esconder. Ele olhou nos olhos de Isabelle, como se estivesse buscando um apoio, uma confirmação de que estava fazendo a coisa certa. Ela, com um sorriso suave e a sabedoria que parecia carregar consigo, olhou-o com uma expressão serena, como se já soubesse que aquele momento estava por vir. Eu vou investir em pesquisas para ajudar a encontrar uma cura para a sua doença, Isabelle, e para tantas outras doenças raras como a sua. Quero garantir que, no futuro, outras crianças não precisem enfrentar o que você enfrenta agora. Vou lutar por isso com tudo o que eu sou. As palavras de Samuel eram firmes, mas ainda mais do que isso, eram cheias de uma paixão genuína que nunca antes ele tinha sentido. Ele se sentia desperto, como se estivesse finalmente acordando para um propósito maior. Mas, mais do que isso, ele sabia que não seria suficiente apenas dar dinheiro ou fazer uma doação. Era algo mais que ele precisava construir, algo que realmente tocasse o coração das pessoas, e que desse a elas uma chance de viver enquanto tinham tempo. Isabelle, eu quero que você me ajude a criar um fundo que permita às crianças, como você, viverem seus sonhos enquanto tiverem tempo. Eu quero dar a elas a chance de ser felizes, de fazerem o que amam, de sentirem a vida de maneira plena, mesmo que não tenham muitos dias pela frente. Você me ajudaria a fazer isso? Isabelle o olhou por um longo momento, seus olhos brilhando com uma intensidade que o fez sentir um calafrio. Ela nunca duvidara de que havia algo mais importante para ela fazer com o tempo que tinha. A sua missão, ela sabia, era dar um significado a cada segundo, e agora Samuel estava pedindo sua ajuda para transformar essa missão em algo real, algo que impactasse muitas outras vidas. E, com aquele sorriso radiante, Isabelle, com a força de uma menina que carregava o mundo nos olhos, respondeu: Sim, Samuel. Eu te ajudo. Eu sei que juntos podemos fazer isso. Nesse instante, a sala parecia encher-se de uma luz invisível, como se o universo estivesse conspirando a favor de um novo começo, de uma nova vida para Isabelle, mas também para Samuel. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas naquele momento, ele se sentia mais vivo do que nunca, como se tivesse finalmente encontrado algo que valesse a pena, algo que ultrapassava as paredes de sua vida de negócios e sucesso material. A história de Isabelle, com seu espírito inquebrantável e sabedoria profunda, não terminava com o fim de sua vida, como muitos poderiam imaginar. Sua história estava apenas começando, e Samuel, tocado pela pureza da menina, estava pronto para ser um instrumento de mudança. Juntos, eles iriam criar algo que daria a todas as crianças, com ou sem tempo, a chance de viver seus sonhos. E, mais do que isso, eles estavam criando algo que daria a Samuel uma razão para viver de maneira mais significativa, com um propósito que transcenderia qualquer riqueza material. O milionário, tocado pela pureza e sabedoria da menina, sentiu uma lágrima escorrer pelo seu rosto, mas não era uma lágrima de tristeza, e sim de transformação. Uma lágrima que simbolizava o renascimento de uma vida que ele nunca imaginou viver. Os anos seguintes foram transformadores. O fundo criado por Samuel e Isabelle se expandiu muito além do que qualquer um poderia imaginar. Não apenas crianças com condições raras como a de Isabelle foram beneficiadas, mas outras que enfrentavam desafios igualmente graves também receberam apoio e a chance de viver com dignidade. A missão que ambos haviam criado se tornou um farol de esperança para famílias ao redor do mundo. E Samuel, que antes acreditava que o sucesso financeiro era o maior tesouro, agora se via completamente imerso em algo muito mais valioso: a mudança de vidas. A pesquisa começou a avançar de forma extraordinária.
Inicialmente, os progressos eram lentos, com muitos obstáculos ao longo do caminho. Mas, com o empenho de cientistas dedicados e a colaboração de universidades e hospitais ao redor do mundo, as descobertas começaram a surgir. Depois de muitos meses de trabalho árduo e estudos clínicos, os primeiros resultados mostraram uma melhora significativa na qualidade de vida das crianças afetadas pela condição de Isabelle. E então, o que parecia impossível se tornou uma realidade. Após anos de incansáveis pesquisas e ajustes nos tratamentos, foi descoberta uma forma de amenizar significativamente os efeitos da doença. A medicina, que antes apenas dava paliativos, agora oferecia uma alternativa que, embora não curasse totalmente, melhorava a condição das crianças de uma maneira que parecia um milagre. O avanço possibilitou que muitas delas vivessem mais tempo com menos dor e, o mais importante, com mais qualidade de vida. Isabelle, que há alguns anos atrás pensava que não teria muitos anos pela frente, foi uma das primeiras a receber o novo tratamento. A mudança em sua saúde foi notável. Embora sua condição ainda exigisse cuidados, a menina agora possuía mais energia, mais vitalidade e, acima de tudo, mais tempo. A alegria de Isabelle era palpável, e Samuel, ao vê-la sorrir novamente com tanta intensidade, sentiu um orgulho indescritível. O progresso científico trouxe uma onda de alívio e gratidão. Famílias ao redor do mundo se emocionaram ao ver seus filhos, que antes lutavam contra um futuro sombrio, agora tendo a chance de crescer, brincar e, talvez, realizar sonhos que pareciam impossíveis. E, assim, o impacto do trabalho de Samuel e Isabelle ultrapassou fronteiras. O que começou como um gesto de amor e empatia se tornou um movimento global. Muitos outros milionários, fundações e governos começaram a apoiar a pesquisa e a causa, e logo o tratamento que antes era exclusivo para um grupo pequeno de pacientes se espalhou para outras regiões do mundo. Mas, o mais incrível de tudo foi o legado deixado por Isabelle. Sua sabedoria, sua visão única sobre a vida e o tempo, fizeram com que milhares de pessoas reavaliassem o que realmente importava. Samuel, tocado por sua coragem e pela sua capacidade de ver o mundo com outros olhos, não apenas cumpriu sua promessa, mas criou uma rede de solidariedade que continuaria a crescer muito além de sua própria vida. Isabelle, embora ciente de que sua condição ainda não tinha sido completamente erradicada, sabia que o que ela tinha ajudado a iniciar não morreria com ela. Ela era parte de algo muito maior, algo que daria a futuras gerações uma chance de viver mais plenamente. E, assim, a história de Isabelle não foi uma história de fim, mas de renovação. Ela havia mostrado ao mundo o valor do tempo, o verdadeiro poder da vida e a importância de se lutar por algo maior. O que parecia ser o fim de uma vida precoce se transformou, com o trabalho incansável de Samuel, em uma revolução. Por fim, Samuel, ao olhar para o sorriso de Isabelle enquanto ela corria ao lado de outras crianças, soube que aquela missão, aquela jornada que começou com um encontro inesperado, tinha mudado para sempre o curso de suas vidas. O amor de uma criança, sua pureza e sua sabedoria, transformaram o impossível em possível. O futuro, agora, era mais brilhante, não apenas para Isabelle, mas para todos os pequenos que, assim como ela, mereciam um tempo mais digno e uma chance de viver seus sonhos. E a cada passo que ele dava, Samuel sabia que não havia nada mais gratificante do que ajudar a criar um legado que, através da ciência e do amor, mudaria o mundo. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.